Bolsonaro, queira ou não queira, ele é o principal líder da direita no Brasil. Por isso que deve ser pensado juntamente com ele. Aí pensar, vamos lá, vamos apostar na reelegibilidade dele? Vamos. Até quando é o limite? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido por mim como Lula Lelé, seria derrotado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro e no segundo turno das eleições, caso a disputa acontecesse hoje. É o que mostra o levantamento do Instituto. Doutora Ana Paula, falando em mineirês, o Renan me falou aqui que a Michele venceria o Lula em uma hipótese. Por que no TP não tem, tá que ela perde? Eu queria saber por que eu recebi esta informação depois de ler o TP. Vamos passar, passa a informação correta aqui para mim. Alô? Alô? Não, agora já fala, eu já falei pro pessoal. Não, mas eu não enxergo, eu tenho mais de 40 anos, como é que eu vou enxergar o retorno daqui? Eu enxergo o TP que tem a letra desse tamanho. Né? Cadê aí? Fala o número aí, me canta aí. Michele Bolsonaro 42,9 e Lula 40,5. Então tá aí, no segundo turno. Tá? No segundo turno, tá? Faltou o TP aí, a gente tem que abrir o olho de cima. E com o Tarcísio senão... é empate técnico. Empate técnico. Tá 41,1% para o Lula, 40,8% para o Tarcísio. E aí, Pavio, eu queria começar meu comentário em cima disso. O que eu senti falta nessa pesquisa foi mensurar rejeição. Porque, para mim, há 1 ano e meio da eleição, o que interessa não é quem é mais conhecido, quem tem o recall da última eleição, é quem é menos rejeitado. Então, quando a gente fala do duelo Lula-Bolsonaro, eu gostaria de saber na pesquisa hoje quantos por cento rejeitam Lula, quantos por cento rejeitam Bolsonaro, porque é esse o duelo que interessa. Agora, quando comparar Lula com Michele Bolsonaro, eu não tenho dúvida de que a rejeição da Michele é muito menor que a do Lula. Quando você compara Lula com Tarcísio, eu não tenho dúvidas de que a rejeição do Tarcísio é muito menor. E é isso que decide segundo turno. Porque no primeiro turno, você em tese vota no seu preferido. No segundo turno, você vota no menos pior, ou naquele que você não rejeita, ou você não vota em quem você rejeita. Por isso que, para mim, mensurar a rejeição é mais importante agora do que ficar tentando adivinhar quem ganharia a eleição em 2026. Exatamente. Esse é um ponto importante. É um ponto importante. Com relação ao que a Guta falou, se é interessante... Você falou Caguta. Caguta falou. É porque eu sou mineira. Que Caguta. a Guta falou... É o seguinte, se interessa para nós colocar o Bolsonaro como plano A, B e C. Talvez isso seja, na minha visão, uma estratégia. Porque, veja bem, nós já temos sinais aí do STF querendo envolver Michele até em plano de golpe, que ela estaria naquele grupo. Como mas... é que é um sinal do STF? Essa é tipo Zap. Já mencionando que... Não foi na delação lá do Cid, né? Delação nula de pleno exatamente, direito, tortura, uma coisa que já absurda. começa a se ventilar que a Michele estava naquele grupo, mas assim, querendo pressionar o presidente ao golpe, aí outras acusações contra o Eduardo Bolsonaro, aí outras... Então assim, você, na minha visão, você coloca o Bolsonaro ele o tempo todo falando, eu sou o plano A, B e C, você tira um pouco o holofote dos demais. Acho que a Michele é a principal candidata no caso de não ser revertida a inelegibilidade do Bolsonaro. Primeiro, porque ela que aparece nas pesquisas, realmente já até com condições de ganhar do Lula. Segundo, tem pesquisa que não menciona a Michele, o que é muito interessante. Né? Não, é estranho. É um sinal, né? Que nós estamos analisando os indícios. Eu tô aqui fazendo o sinal porque a direção vê, né, as minhas caras aqui. Aí
Aí, tá certo, o que ele pôs tá. Mas assim, ele colocou a percentagem do primeiro turno na ilustra do segundo turno. É assim, do tipo, eu colocar a foto do Suano e falar assim, Margarete Menezes, né? Foi a. Põe um instante, por que Margarete Menezes? É sensacional, assim, é sensacional. Mas continuando aqui meu raciocínio, continuando aqui meu raciocínio. Aí, nesse sentido, a gente volta naquela questão da manifestação do dia 16 de março. Eu acho que a estratégia é essa, manter o Bolsonaro como plano A, B e C, mas isso nos bastidores não é bem assim. É óbvio que ele está todo mundo atento, quem são essas figuras que, no caso da inelegibilidade do Bolsonaro permanecer, poderiam vir a ganhar a eleição, obviamente com apoio do presidente Jair Bolsonaro. E aí, assim, o Tarcísio já falou para aliados, se ele for a escolha do Bolsonaro, ele topa concorrer em 2026. Ele já falou hoje, aliás. Mas o Tarcísio, para mim, na minha humilde avaliação, deveria se reeleger em São Paulo. Acho que Michele seria um nome que tá na frente, gente. Então, vamos lá, né? Isso é a Ana Paula aqui falando. Com relação ao movimento 16 de março, nessa mesma estratégia para 2026, corroboro com a ideia do presidente Jair Bolsonaro, que a pauta é anistia, impeachment de Alexandre de Moraes e deixa o Lula derreter até 2026 para que a gente chegue fortalecido para ganhar essas eleições e fazer a maioria no Senado, que é o mais importante. E por último, falando do cantor Gustavo Lima, que tem todo o meu respeito, acho que todo brasileiro tem direito constitucional de concorrer ao cargo que quiser nesse país. E com relação... Tem que ter 35, ser brasileiro Com relação a essa questão de acusações contra ele, eu desconheço os pormenores disso aí, não vou comentar. Não vou comentar. Agora, ele se o presidente Jair Bolsonaro for o candidato, ou mesmo Michele, ou qualquer um que o Bolsonaro efetivamente apoiar, eu acredito que Gustavo Lima será um cabo eleitoral, como já foi em 2022. Agora, só para pegar um pedaço, o Tarcísio, né, que ele ganharia. Eu serei candidato em 2026 se o Bolsonaro quiser. Mas eu continuo. Eu quero até convidar, quero fazer uma entrevista com o governador Tarcísio de Freitas, porque tem uma coisa que não me desce. Por que é que o governo do Tarcísio de Freitas continua colocando 400 milhões por ano numa emissora que detona a direita todo santo dia? TV Cultura, estatal paulista, administrada pela Fundação Padre Anchieta. Vive de verba do governo do estado de São Paulo, que é do contribuinte paulista. Então, assim, como é que ele... Tá, ok. Não, eu sigo aqui os desígnios do líder da direita, que é o Jair Bolsonaro. Por que é que o governo Tarcísio de Freitas continua sustentando uma emissora que todo santo dia esculacha com Bolsonaro? Para mim é meio dúbio isso. É estranho. Eu gostaria muito de perguntar pessoalmente a ele, nem vou me esticar nisso, porque eu quero e tentarei perguntar diretamente ao governador Tarcísio para que ele possa nos responder, porque já faz mais de 2 anos e a gente continua vendo a mesma estatal mantida pelo governo do estado de São Paulo, são 400 milhões de reais por ano, para ela ficar falando mal da direita, para ela ficar endossando o discurso de golpe e por aí vai. Posso fazer um comentário? Primeiro, o que você está falando, eu concordo plenamente. O governador deveria se manifestar sobre isso, explicar, afinal de contas, por qual, porque se ele não tem condição de retirar, então ele tem que deixar claro para a sociedade também, porque o público que o elegeu não é o público que gosta de assistir a programação da TV Cultura hoje, na configuração que está. Mas é um dado aqui, um elemento que a Guta trouxe, que é importantíssimo, a respeito de não ter o Bolsonaro, ou é perigoso, acho que é melhor dizer, botar o Bolsonaro como plano A, B e C. Aí é o meu posicionamento. A questão não é ter o Bolsonaro como plano A, B e C. É a direita não se fragmentar. Como o Bolsonaro é o principal líder da direita no Brasil, as pessoas podem gostar ou não gostar. Essa é a realidade. O que deve ser feito, e aí é que entra a diferença do profissional para o amador, é fazer um planejamento para dizer, tudo bem, Bolsonaro, você é o nosso líder e nós vamos trabalhar com você até esse ponto, porque é o ponto em que define, apresenta definitivamente se ele vai poder ou não concorrer. E
ter muito claro que aquele que ele vai indicar, por qual razão, porque queira ou não queira, se o Bolsonaro apontar um dedo, é esta aqui a direção, ou é esta a pessoa, se houver um racha, talvez ele não eleja aquela pessoa, mas se tiver o racha, os demais não serão eleitos, exatamente porque teve o racha. Então, essa aqui deve ser a estratégia. E o Bolsonaro, queira ou não queira, ele é o principal líder da direita no Brasil. Por isso que deve ser pensado juntamente com ele. Aí pensar, vamos lá, vamos apostar na reelegibilidade dele? Vamos. Até quando é o limite? E nesse meio tempo, quem são as personagens que ficarão junto com o Bolsonaro para ele dizer, primeira opção é essa, segunda opção é essa, terceira opção é essa. Caso do Tarcísio, eu concordo com a Ana. O Tarcísio tem que garantir os bilhões que representam e o fato de ser a locomotiva do Brasil. Ele tem que garantir isso para a direita. Exceto se tiver muito claro que a direita não vai encher o saco um do outro e vai apostar naquele que o Bolsonaro indicar, aí seria o Tarcísio. Porque aí o Tarcísio não é eleito governador, mas é eleito presidente da República. Essa que é a questão para mim, entendeu? E aí o problema é, quais são os líderes que aí estão? Não vai surgir um líder do nada por investimento de dinheiro nas redes sociais, que é o caso do Gustavo Lima, que é o caso do Pablo Marçal. Veja o Pablo Marçal. Ele foi um fenômeno porque ele entendeu a polarização em São Paulo. Mas a partir do momento que ele começou a caminhar, as pessoas passaram a olhar, mas peraí, que coisa é essa? Não tem pé nem cabeça. Exatamente. Exatamente. E quanto à TV Cultura, é o seguinte, ó, se quiser... Esse pessoal que fica atacando a direita, covardemente, se dizendo jornalista e não fazendo jornalismo, mas atacando por preconceito a direita, se tiver multa para rescindir o contrato, pode pagar. Eu vou trabalhar de graça no lugar até pagar a multa rescisória, tá? Eu continuo na Oeste, óbvio, não abro mão da Oeste. Mas eu trabalho até pagar a multa de graça, até pagar a multa contratual, tá? Eu até me ofereço aqui para fazer isso aí. Mas vamos rodar alguma coisa. Só se for algo muito sensacional, o que vai deixar o Brasil em choque. Senão eu quero rodar a pauta. Não, porque existe um conflito entre o governo Tarcísio e a TV Cultura, sim, acontecendo. Inclusive a secretária... Existe um conflito entre o governo e a cultura e o governo financiando a cultura. Me explica isso. Sim, houve contingenciamento de verbas. A secretária de Cultura, Marília, numa das reuniões, recebeu um cala-boca, depois parou de ir em algumas reuniões. Há uma possibilidade de ter talvez uma CPI da TV Cultura, mas o governador é contra. Mas assim, tem várias situações aí nesse meandro em que o governo quer que a TV Cultura tenha uma programação mais de entretenimento e divulgação dos feitos do governo, e a Fundação Padre Anchieta quer que ela continue tendo esse viés educativo. Está tendo um embate, não, mas é a matéria. Mas vamos continuar aqui, vamos dar andamento. Tem alguém aí, baixou algum espírito aí, Renan, na nossa transmissão? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.